Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Hoje eu vou falar sobre um filme, no mínimo, curioso. E daquela forma que eu faço aqui às vezes, não chega a ser uma indicação, ou indicação com ressalvas, como costumo falar, mas também não é uma crítica. É falar abertamente, é um comentário sobre um filme, é uma opinião livre sobre um filme. Já começa pela curiosidade do nome da proposta, que é a seguinte: o peso insuportável de um enorme talento. Ou então, somente o peso do talento. Roda a vinheta. Vamos lá, pessoal, para você que estranhou a minha abertura, é que é o seguinte, é um filme com o senhor Nicolas Cage. E o Nicolas Cage faz quem? Na teoria, ele mesmo. Óbvio, pessoal, que é uma brincadeira com ele mesmo, que inclusive ele é um dos produtores do filme. Você vai ver ali a filha dele, não é a filha dele de fato, é uma atriz, a ex-esposa, não é a ex-esposa dele, é uma atriz e tal. Mas a ideia é de uma autocrítica muito bem humorada, né? A pessoa que é inteligente, na minha opinião, sabe tirar sarro, sabe brincar com si mesmo. Brinca com os outros, sabe brincar com si mesmo e aguenta a brincadeira. Então o Nicolas Cage com certeza é um camarada desse, a gente percebe, a gente pelo menos ao longe percebe isso aí, que ele é maluco também, né? Que ele é meio doido também, mas enfim, o cara tem talento e de sobra. E o que acontece é que é o seguinte, a carreira dele é uma das carreiras mais insanas, propriamente dita, falando, e cheio de altos e baixos. Às vezes ele fica pensando, será que ele analisou isso? Era grana, tava duro? Se criou até uma mítica, um mito sobre isso, né? Ele tá toda hora falido. Quem sabe do Nicolas Cage, o básico já é bom. Ele é sobrinho do Francis Ford Coppola. Então qualquer um naquela época que ele começou, eu vou pegar aqui o sobrenome do cidadão. O cara é tão maluco que ele vai lá e fala assim, eu gosto pra caramba dessa história em quadrinho aqui, do Luke Cage. E o herói mais durango do que o Peter Parker se tornou depois amigo e parceiro do estranho riquinho Punho de Ferro. Então o cara vai pegar essa história, vai pegar lá o cunha lá de um personagem que é de terceiro escalão, mas às vezes tem vezes que eu falo terceiro escalão, pessoal, em relação ao reconhecimento de público grande, de vendagem de história em quadrinhos. Eu, por exemplo, adoro o Luke Cage, é um dos personagens que eu gosto mais. Então, pra mim, ele não é de terceira linha, mas vamos lá. Terceira linha é nessa situação aí que eu tô falando. Aí ele vai lá e pega e fala assim, não, então meu nome vai ser Nicolas Cage, meu nome artístico vai ser Nicolas Cage por causa desse personagem. Então o cara, pra mim, já começa bem. Porém, o Sr. Jefferson aqui não gostava do começo de carreira. Eu estou fazendo nessa semana 54 anos e pasmem, o Nicolas Cage tem 58 só. Nós temos uma diferença de 4 anos só de idade. E eu confesso a vocês que não gostava, é um caso interessante. Ele e o Tom Hanks, começo de carreira, eu não gosto dos filmes deles, realmente. Eu não gosto dos filmes deles e não gosto da interpretação deles, começo de carreira. Depois os caras fizeram aí, pra mim, alguns, entre aspas, clássicos, né? Tanto ele quanto o Tom Hanks. E carreiras completamente diferentes, é lógico, gente, só fazendo só uma comparação, uma questão do ponto em comum de eu não gostar deles no começo de carreira. Não gostava dele, Nicolas Cage, não gostava do Tom Hanks, não gostava também do Andy Garcia. E hoje, porra, o Andy Garcia, eu não sei, realmente, eu acho que eles mudaram pra melhor. Então não é eu que mudei, não, o gosto. Eles que mudaram, pra mim, eu percebo que realmente quando eu revisito os filmes deles antigos, eu vejo que realmente não mudou pra mim isso. Eu não gostava do jeito que eles interpretavam. E depois, o curioso é que o Nicolas Cage chega uma certa... O Tom Hanks é aquele tipo de ator que se transforma, né? O Nicolas Cage e o Andy Garcia, não, eles fazem sempre a mesma persona. Mas alguma coisa, pra mim, bateu no Nicolas Cage. E aí, a partir do momento que eu gosto do Nicolas Cage, ele faz pérolas e bombas. Vou deixar bem claro isso aí, nessa opinião minha. Ele faz, depois que eu gosto, ele faz pérolas e bombas. Como não gostar do filme A Rocha, por exemplo, né? Como não gostar de Conner, por exemplo. É difícil você não gostar desse filme, quem gosta de filme de ação, de um bom filme de ação dos anos 80, 90, não tem como não gostar desses dois filmes. E aí, não vou falar aqui as bombas, ele fez algumas coisas assim que você fala assim, gente, como pode? O pessoal até pega no pé do Motoqueiro Fantasma 1, que é fraquinho pra caramba, mas ele tem ali uns pontinhos que eu gosto. Mas o Motoqueiro Fantasma que ele faz depois, na teimosia, é uma coisa assim, que é um 2, que é um Motoqueiro 2, que não é Motoqueiro coisa nenhuma. É uma coisa assim, absurda. É um cara que ele quer fazer super-herói, já foi atrás de ser o Superman, foi atrás dele. Ele é um camarada que eu acho que tá na profissão certa, porque ele busca esse tipo de coisa, ele não é aquele cara afetado, aquele cara que se acha a estrelinha, ele vai fazendo os filmes. Aquele filme que também tem mais uma parte, A Lenda do Tesouro Perdido, é um dos filmes que eu mais gosto, muito bom, bacana pra caramba. É o Nicolas Cage que você fala assim, é esse cara aí. E aí, num dado momento, ele se perde, faz umas coisas, umas papagaiadas, umas coisas esquisitas. Então, nesse caso aqui, ele faz o Nicolas Cage, e é interessante que ele conversa com ele mesmo, numa persona dele, numa persona dele misturado com um ator e tudo mais e tal. E o filme, ele se propõe a ser, mais do que uma autocrítica, uma autopiada. Piada de mau gosto e bom gosto, uma piada nonsense, uma piada infame, como eu faço muitas aqui.
né, uma piada de si mesmo, uma piada de si próprio, e o filme toma esse mote aí. Ele está com o Nicolas Cage, um ator fim de carreira, vamos chamar assim, que por conta de algumas escolhas erradas caiu no ostracismo porque os diretores, os estúdios não querem mais contratá-lo, pelo jeitão maluco dele, pelas escolhas que ele fez, pelo tipo de interpretação dele, e ele vai se perdendo ali com a sua família fictícia, vamos dizer assim, e ao receber uma proposta no mínimo inusitada, ele segue para atender esse chamado, esse pedido, através do empresário dele, que é um outro cara também, que é um camarada que a gente gosta dele de graça, mas ele não atua mais, ele faz ele mesmo, que é o Neil Patrick Harris. Ele não faz mais nada, ele faz ali acho que é Fink o nome dele no filme, então, que é um meio empresário, meio consultor dele, e ele faz ele mesmo, é outro, escolher de propósito. Aí esse cara coloca ele num cidadão que contrata ele, que é um espanhol, que está numa ilha super luxuosa na Espanha, que é realizado, feito pelo ator Pedro Pascal também, que tira aquilo de letra. Pedro Pascal, que é outro também, que ele tá começando a ficar, o Nicolas Cage, o Liam Neeson, o Charles Bronson, ele tem um jeitão de Charles Bronson, assim, um maravilhoso de um ator, mas ele tá começando a ficar assim, com uns trejeitos, umas coisas, e faz ali um cara, um babão e tal. Tem uma trama ali muito interessante, é meio até que previsível, para não dizer previsível inteiro, tá? E aí, no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Então aí o Nicolas Cage conversando com ele mesmo, conversando com o Pedro Pascal, fazendo o personagem dele lá, que é o milionário, que tem uma história estranha lá, que eu não vou contar aqui para não dar spoiler e tal. E num dado momento, essas conversas, situações convergem para uma questão inusitada, como falei, e dessa questão inusitada, a trama se desenvolve e chega ao seu ápice, que na acepção da palavra, se eu posso chamar de ápice, é o que acontece pro filme finalizar, vamos chamar assim. É aquela coisa que você fala assim, puxa, o Nicolas Cage então tá com dinheiro para gastar. Porque se ele tá produzindo algo nesse sentido, diferente do nível, tá? Então, tem crítico que adorou, tem público que adorou, e tem gente que detestou. Então, os críticos gostaram muito. O público, se você pesquisar Google, por exemplo, não tem uma nota muito boa, não chega a 70%, 66% de aprovação do público assim. Mas é um filme que, como ele é curioso, eu vou falar pra você, é um filme de 1h30, um pouquinho mais. Você divide ali naqueles 30, 60, né? 30, 60, 90 ali, né? 1h30 ali, você vai fazendo essa brincadeira dos 90 minutos ali. O filme ele é sempre estranho, mas ele no começo ele dá uma patinadinha. Quando ele chega no final da primeira meia hora, parece que ele vai tomar um rumo legal, aí ele dá uma queda de novo, e aí você percebe que ele é feito por esquetes, assim, ele é feito para você ter momentos, os trapalhões, nem sempre o final é bom, né? Mas o momento no meio ali é legal, é o momento de interpretação, o momento de sacada, o momento do Nicolas Cage fazendo aquela palhaçada que ele faz bem humorado, né? Que o Nicolas Cage ele faz aquela questão da comédia não contida, mas a comédia do que ele está interpretando com o personagem, não um filme de comédia. E nesse caso específico a gente pode dizer que seria um filme de comédia dele. Tá? Não seria um filme de ação, apesar de falar dos filmes de ação, não seria um filme de drama, apesar de falar dos filmes de drama, mas sim um filme, dá até um contexto ali, uma certa hora dramático, mas é um filme que na verdade se propõe a ser uma piada, não uma piada mortal, mas uma piada, uma brincadeira, um xiste, como diria o Didi Mocó, Mufum, Vadoril, Cibalena. É mais ou menos isso. Uma esquetezinha ali, uma Praça é Nossa mais sofisticada, mais dinâmica, fora de estúdio e tudo mais e tal, mas acaba sendo isso assim. Por que eu comecei o vídeo falando que não é uma indicação? Porque é estranho, porque não é essa a questão. Olha, gostei pra caramba, vai lá olhar. É pela curiosidade. Eu queria falar a opinião de ter assistido esse filme. Não acho que perdi meu tempo, não. É um filme que vi, não preciso ver a segunda vez, mas eu acho que para quem gosta do Nicolas Cage é interessante dar essa olhada, porque a gente acaba acompanhando, né? Tantas coisas boas, né? Tantas coisas ruins, a gente vai lá, acompanha e a gente dá sempre um voto de confiança para ele. Só tem uma última coisa que eu queria falar aqui do Nicolas Cage. Muitos filmes também dele, que eu considero muito bom, tem gente que não gosta. Então a unanimidade dele funciona assim. Tem muito filme dele que ninguém gosta, muito filme dele que todo mundo gosta, e no meio do caminho tem filmes que eu acho brilhantes e a gente acha uma porcaria, e vice-versa. É legal isso, como ele consegue provocar essas questões de ter tanto 8 ou 08 como 800, não 80. Mas que uma coisa é inegável, o título do filme pode brincar assim, mas é verdade. Ele tem um enorme, um absurdo, um maciço talento. Isso não tenho dúvida nenhuma. Ok, pessoal? Então fica a curiosidade, esse filme está no serviço de streaming da Prime Video. Se nesse final de semana você quiser ver a palhaçada da dupla dinâmica Nicolas Cage e Pedro Pascal nesse filme aí, Peso do Talento, fica aqui a informação e não a dica, hein, pessoal? Só mais uma coisa. Nicolas Cage e Pedro Pascal. Tem uma hora que eu tava olhando lá, eu falei, cara, como eles funcionariam bem fazendo uma série em que eles fossem, tipo, policiais, coisa que vai nesse sentido, assim, né? Não dá pra fugir muito disso. E que fosse muito comum. Que eles tivessem dor nas costas, né? Dor na lombar, hernia de disco, tomassem uma, ficassem bêbados e tal. Funcionaria. Eu fiquei muito com esse olhar. Eu falei, cara, tem umas horas de um negócio que acontece ali que eu falei assim, meu, se ficasse num ponto aqui, seria perfeito.
Mais uma outra coisinha. Vou te falar, perderam a oportunidade de fazer um clássico. Eu acho que um detalhezinho ou outro ali, como o próprio John Malkovich fez, ou até o Van Damme já fez mesmo, de brincar com a sua própria figura, uma coisinha, um detalhezinho ali viraria um clássico. Não é, tá bom? Dito isso, vou ficando por aqui agradecendo mais uma vez, sempre é bom agradecer a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio aos vídeos do canal. Muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Valeu.